Alan Turing e Apple. Esse, com certeza, é o melhor mito já criado e provavelmente um dos mais conhecidos. O mito é que o símbolo da Apple é em homenagem ao Alan Turing, mas isso não é do nada. Na verdade, tem várias e várias semelhanças. O Alan nasceu na Inglaterra em 1912. Seu pai era oficial da Índia Britânica, mas voltou para a Inglaterra antes do Alan nascer. Desde cedo, ele foi obcecado por matemática, mas não só por isso. Também se tornou cientista da computação, especialista em lógica e criptoanálise, filósofo e também biólogo. Foram todas essas habilidades que fizeram o governo britânico recrutá-lo para a divisão mais secreta da Segunda Guerra até aquele momento. Alan foi escolhido para chefiar Hunt Age, grupo ultra secreto que visava a quebra da famosa e invencível Enigma, uma máquina alemã de mais alta tecnologia em criptografia. O início do grupo foi tortuoso e demorou bastante para que tivessem alguns resultados positivos. O Alan e sua equipe se basearam na máquina criada pelo polonês Marian Rejewski, chamada de A Bomba, que foi responsável em quebrar a Enigma quando ela era apenas um protótipo. Mas mesmo assim, com os estudos do matemático polonês, a tarefa foi inescrutível. Até que em 1941, eles tiveram os primeiros resultados positivos. E em um ano, toda a Enigma estava sem segredo nenhum, se tornando assim a primeira vitória dos aliados na guerra. Yes! Mas totalmente em segredo. A máquina que o Alan e seu grupo criou se tornou a base para a computação moderna, que deu o título ao matemático de pai da computação. Mas a história não termina muito bem. Infelizmente, todos os atos positivos do Alan ficaram em segredo, junto com a sua descoberta. E para piorar, o Alan começou a ser perseguido pelo Estado. O motivo disso é que ele era homossexual, prática considerada crime na Inglaterra até 1967. O Alan foi preso e condenado à castração química. O país que um dia ele ajudou a defender, nesse momento, estava o condenando. Com toda essa pressão, o Alan decidiu cometer suicídio. Em 7 de junho de 1954, ele envenenou uma maçã com cianeto e mordeu. Acabava ali a vida de um dos maiores matemáticos do século XX. I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. Em 1976, a Apple foi criada por Steve Jobs e Steve Wozniak. Sua primeira logo foi em homenagem ao mito mundialmente conhecido da queda da maçã de Newton. Mas um ano depois, foi reformulada pelo designer Rob Janoff. A maçã mordida seria em homenagem ao Alan Turing e seu ato de suicídio. As cores seriam em homenagem à opção sexual e o preconceito que ele sofreu. São muitos detalhes para ser coincidência. Mas era coincidência. A começar pelo arco-íris, que foi adotado pela comunidade LGBT em 1978, um ano depois da logo da Apple ser criada. Além de que as cores não estão na ordem correta. A lenda foi negada pelo próprio Rob Janoff. A história real contada por ele é que um dia estava observando uma maçã para ter algumas ideias sobre a logo. Resolveu morder e viu que ficou perfeita. Assim, desenvolveu o design em cima disso. Existem vários motivos diferentes do Steve Jobs ter escolhido a maçã como nome da empresa. Mas a principal dela é a banda que o Jobs era fã, os Beatles. Come together right now over me. Cansados do pouco poder de decisão que eles tinham sobre a própria banda, em 1968, os Beatles criaram sua própria gravadora, chamada de Apple Records, que foi um sucesso revolucionário para a Apple. Na verdade, o início foi bem difícil. Existem teorias de que outras gravadoras boicotavam os negócios da banda, com medo de que outros artistas fizessem o mesmo. Mas tudo seguia normal até 78, quando a Apple lançou seu computador de mesa chamado Apple II, e foi um sucesso no mundo todo. A verdade é que o Jobs e o Janoff só colocaram mordida por motivos judiciais e nunca assumiram isso.
porque é óbvio e clara a inspiração. Na década de 60 e 70, talvez só Jesus e Pelé eram mais conhecidos que os Beatles, então era impossível não fazer a ligação com a empresa da banda. E por isso não durou muito tempo para a Apple Records processar a Apple Computers. E não foram nenhuma nem duas, foram vários processos durante anos, com idas e voltas, que só foi acabar na década de 2010, mais de 30 anos depois. Shakespeare nunca existiu. O criador de clássicos como Romeu e Julieta e Hamlet era um pseudônimo para vários escritores criarem suas obras experimentais e polêmicas de forma anônima. Essa é uma das centenas de teorias sobre o Shakespeare. Tem de tudo. Alguns acham que o Shakespeare era uma mulher, uma escritora chamada Emily Abazano, que usava o pseudônimo de Shakespeare para ganhar mais visibilidade, parecido com o que aconteceu com a J.K. Rowling, criadora de Harry Potter. Essa hipótese é defendida pelo pesquisador John Hudson no livro Shakespeare Dark Lady, lançado em 2014. Já outros acreditam que o Shakespeare na verdade era o Christopher Marlowe, escritor que foi perseguido politicamente por suas opiniões controversas para a época. Filho de um mestre artífice da Guilda dos Sapateiros, Christopher Marlowe nasceu no dia 6 de fevereiro de 1564, no Reino Unido, apenas 2 meses mais velho que o Shakespeare. Os dois foram escritores contemporâneos um do outro. Christopher morreu em uma briga de taverna, coincidentemente um dia antes de ser condenado por ateísmo. A teoria diz que ele forjou a própria morte, se exilou usando o nome falso de Shakespeare e continuou escrevendo. Porém, a mais conhecida é que o Shakespeare era um pseudônimo usado por vários escritores, como uma sociedade secreta de autores que queriam falar a verdade sem ser perseguidos ou silenciados. Mas isso tudo é quase descartado pela historiografia, que ainda mantém a ideia de que ele realmente existiu, baseado em várias provas. Uma dessas é o primeiro fólio, uma publicação das peças de William, em 1623, logo após a sua morte, feita por amigos e colegas. Existem também muitas menções de outros escritores, por exemplo, o Ben Jonson, que era dramaturgo contemporâneo do Shakespeare. Fora todos os outros documentos oficiais, como batismo dos filhos, certidão de casamento, certidão de óbito e até atividades comerciais. Ou seja, existem mais provas que o Shakespeare existiu do que a maioria dos poetas da sua época. Hitler não morreu em Berlim. Essa teoria é um tipo de mito que se expande para muitas personalidades. Elvis, Michael Jackson, Marilyn Monroe, mas nesse vídeo vamos focar só no Bigode. Aliás, provavelmente é o maior de todos, já que existem diversas versões da mesma lenda. Aliás, eu vou tentar não chamar ele pelo nome, porque o YouTube diminui o alcance do vídeo. E querendo ou não, tudo sobre ele se torna um tema sensível, né? Na verdade, isso é um evento curioso, porque realmente esse mito em específico apareceu em todo lugar. Do Oriente ao Ocidente, quase todas as nações têm esse mito entranhado na cultura popular. No exemplo do Brasil, já virou matéria televisiva mais de uma vez em inúmeros estados diferentes. Livros, artigos jornalísticos, séries e até filmes. Mas para entender como isso tudo se espalhou, precisamos voltar alguns anos. Em 1º de maio de 1945, mais ou menos 7 ou 8 horas da noite, uma emissora de rádio de Hamburgo noticiou que o Bigode havia morrido enquanto lutava contra o Exército Vermelho. No dia 2 de maio, a New York Times publicou a notícia com a capa que ficou mundialmente famosa. No dia 3 de maio, o Exército Vermelho informou que o Hans contou que o Bigode, Eva Braun, Joseph Goebbels e Magda Goebbels havia se desvivido junto com seus 6 filhos. Naquele mesmo dia, uma rádio de Paris havia anunciado que o Bigode tinha sido morto por seus próprios generais em uma discussão 10 dias antes, no dia 21 de abril. No dia 4 de maio, a Donmei, uma agência de notícias do Império Japonês, noticiou que o Bigode havia morrido com um ataque da artilharia soviética. Também no dia 4 de maio, a agência de notícias soviéticas publicou que o Exército Vermelho não tinha encontrado o corpo do Bigode. No dia 8 de maio,
um general do Exército Vermelho, contou que achava que tinha encontrado o corpo, mas foi avisado por um dos motoristas do Hitler de que aquele que havia sido encontrado, na verdade, era um segurança pessoal, que trabalhava também como dublê. Em junho de 1945, autoridades soviéticas informaram que os restos mortais do Hitler não haviam sido encontrados, por isso, provavelmente, ele ainda estaria vivo. E foi aí que tudo começou. O maior vilão do planeta naquela época, talvez o homem mais conhecido naquele momento, que levou o mundo a uma guerra mundial e que dominou quase toda a Europa, provavelmente ainda estaria vivo. Várias teorias e avistamentos começaram a surgir. Relatos de que ele havia se mudado para a Oceania, África, a América e até a Ásia. Todos os lugares do planeta. Essa sensação ficou pairando por muito tempo, até que em 1991, a verdade começou a ser revelada. Mikhail Gorbachev renuncia e diz que abandona o poder por não admitir a divisão do país. Gorbachev resigned as the president of a Soviet Union which had already ceased to exist. Noite é a bandeira russa que tremula no Kremlin. E agora é Boris Yeltsin que detém o poder de decisão sobre um arsenal nuclear que pode destruir o mundo centenas de vezes. Depois que a União Soviética caiu, vários documentos secretos vieram à tona, e um em especial tomou a atenção dos pesquisadores. O documento atribuído ao Serviço de Contra-Inteligência Soviética, conhecido como SMERSH. No dia 2 de maio, antes de qualquer notícia sobre a morte do Bigode, o SMERSH, em uma operação super secreta, secou o bunker do ditador. Segundo o historiador Anthony Beevor, o Stalin enviou um comandante da NKVD para supervisionar pessoalmente os interrogatórios. Ele portava um codificador para poder informar cada passo a Moscou. Depois de alguns dias, Stalin recebeu a notícia que haviam encontrado o corpo do líder alemão, porém em péssimas condições, pois havia passado por uma incineração incompleta, provavelmente pelo tempo frio e pela pequena quantidade de gasolina usada naquele momento. Mas mesmo em péssimas condições, ainda conseguiram retirar a arcada dentária, que foi utilizada como evidência na identidade do ditador alemão, com a ajuda de seu antigo dentista. Em 2019, a Rússia informou que os restos mortais do Bigode foram incinerados e jogados no rio Biederitz, buscando assim não criar um túmulo mórbido para seus apoiadores. Hoje, a arcada dentária ainda está em posse da Rússia, especificamente no serviço secreto FSB, que é a antecessora da KGB. Valeu, galera, obrigado por assistir mais um vídeo. Eu quero muito chegar a 1000 inscritos, se você puder me inscrever vai ajudar bastante. Valeu e um abraço.